Boa noite, pessoal. A gente está continuando a aula sobre estresse no esporte. A gente fez algumas considerações e eu vou estar retornando aqui, dizendo assim, reforçando, né, que no universo dos esportes, o que acontece quando a gente vai para esse estresse patológico ou por aqui a gente chama de distresse. Tanto faz a nomenclatura, estresse patológico ou distresse, tá? No caso do atleta, ele vai, como ele vai alterando muito o estágio de repouso, ele vai perdendo muito em termos orgânicos, metabólicos, e isso traz prejuízos muito grandes para a absorção de nutrientes, consequentemente, para algumas sínteses proteicas que ele desenvolve, né? Então, assim, o atleta ele requer muita energia, ele requer bastante envergaduras, musculatura. Então, ter o comprometimento na parte orgânica acaba tendo este prejuízo, e na parte mental, ele perde em atenção, concentração, mentalização, percepção, o que faz com que esses dois fatores, o mental e o orgânico, estando alterados, o atleta tem um risco muito grande de, além de estar se prejudicando, poder ter uma situação de potencializar os fatores estressores externos, que potencializam ainda mais o seu próprio estresse, e também um risco gigante de se lesionar, exatamente porque ele já fica mais debilitado organicamente e fica mais desatento, começa a ter alterações da percepção e muitas vezes ele pode vir a sofrer uma lesão. E às vezes é uma lesão bastante severa, né? Mas, assim, falando mais detidamente agora do estresse, a gente vê algumas situações, né, alguns sintomas que acabam acontecendo no dia a dia para a gente ficar um pouquinho atento, né? Então, algumas situações que podem vir a acontecer. Úlceras, infartos, situações de estresse prolongados, tá? Situações de metástase, algumas psicopatologias, inclusive com tentativas de suicídio, tá? Casos mais exacerbados de estresse podem levar a isso. No meio do esporte, também acontece? Também acontece. Todos nós sofremos com muitas pressões, certo? E essas pressões têm as mais diversas variáveis. A questão é quanto nós sentimos essas pressões que vêm externamente e aquelas que nós mesmos produzimos internamente, tá? E aí, este acúmulo de pressões que nós enfrentamos e a gente vai internalizando, isso faz com que continuamente uma pessoa que sofre muita pressão no seu dia a dia, como um atleta, por exemplo, muita pressão, e não consegue ter um momento de neutralizar isso, de conseguir equilibrar-se emocionalmente com essas pressões, o que vai acontecer? Ele vai internalizar todo o peso dessa pressão e vai ceder às resistências. O que vai acontecer? Qualquer situação, ele vai pegar e absorver para si. Consequentemente, ele vai se tornando o que a gente chama de um paiol de pólvora. Ou, se vocês quiserem, uma panela de pressão, que eu acho que derivando aí. Vai acumulando, vai acumulando. Ele não consegue, né? Ele ou ela não conseguem mais dimensionar isso, pôr um filtro ou pôr um escudo e falar, tudo bem, depois eu resolvo isso aqui. Agora eu preciso estar bem comigo, daqui a pouco eu vejo isso. Não, vai absorvendo tudo de uma forma gigantesca para si. O que vai fazendo? Vai pressionando, pressionando, pressionando.
Consequentemente, a resistência para falar, opa, limite aí, um pouquinho menos, eu preciso de uma pausa, daqui a pouco eu vejo isso. A pessoa não consegue fazer isso. Ela vai acumulando. Vai chegar um momento, o que vai acontecer, pessoal? Igual uma panela de pressão que você deixa no fogo e esquece, e tira o temporizador e vai deixando, o que vai acontecer? Ela vai estourar e vai fazer um estrago gigantesco. Eu acho que é uma simbologia muito clara, né? Uma panela de pressão que estoura. É mais ou menos isso, o organismo e o mental, o psíquico e o mental aí desse atleta, dessa atleta. Quebra, realmente. Então, qual que é a situação ruim? As pressões que vão acontecendo, essa pessoa não vai conseguindo lidar e ela vai absorvendo tudo. Ela não consegue criar essa resistência, ou seja, conseguir colocar esse limite, essa proteção, esse escudo para falar, ó, isso sim, isso não, isso daqui a pouco, né? Não, ela vai absorver. Eu tenho que, 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 eu tenho que render, eu tenho que render. A performance está caindo, eu tenho que render. Vai colapsar. É isso que vai acontecer. E é muito triste. Então, a figura dos preparadores físicos, dos técnicos, toda a equipe aí é importante para estar acompanhando esses atletas, exatamente para entender estresse, ok, de estresse, não. Porque se a gente deixar esses altos índices de pressão, vão fazendo com que aquela pessoa vá cada vez mais desaprendendo a dar limite para essas situações. E a partir do momento que ela absorve tudo, o organismo dela todo, o psíquico dela todo, estão em voga ali. E ela vai colapsar. E muitas vezes, uma vez que ela entra em colapso, demora um tempo maior para ela conseguir se reequilibrar novamente. É preferível se trabalhar preventivamente do que de forma remediativa. É preferível a gente trabalhar com a profilaxia, que a gente chama profilaxia prevenção. Né? Começa a perceber que não está legal, tenta desacelerar. Perceba, se precisar, desacelera, não tem problema. Daqui a pouco a gente vê como vai ter estratégia para lidar com aquilo, ok? É tensão, tá próxima à competição, vamos rever algumas coisas, mas se ao invés disso não tiver esse tipo de cuidado e se lançar nesse processo, nossa, do estresse, o tempo vai ser remediativo. E sendo remediativo, não tem como eu dizer cronologicamente. Será na competição, será 3 meses para recuperar, 4 meses, 6 meses, 1 ano, não sei. Existem pessoas que conseguem, depois de colapsar, se recuperar em menor tempo. Existem outras que vão precisar de um tempo, inclusive subjetivo, maior. Porque o que elas se permitiram, com aquela pressão toda, com aquela sobrecarga toda que elas vivenciaram, foi muito forte para elas. Então, vai um tempo maior. Então, cada pessoa vai lidar de uma forma, mas é preferível evitar antes do que se permitir avançar e colapsar. Tá? Colapsar é quando realmente o estresse chegou num ponto máximo e a pessoa ela tem algo, ou uma crise conversiva, ou infelizmente uma lesão, ou realmente ela pode vir a ter um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, né? Ou estados severos depressivos, a pessoa vai entrando numa apatia. Aquela pessoa tão vívida, né, tão dinâmica, começa a entrar no estado de prostração muito grande. Tá? Então, o problema
de enfrentar essas pressões dessa forma ruim é que elas vão abrindo portais para a gente ir adoecendo, para a gente ir se fragilizando. E aí elas abrem possibilidades de outras comorbidades. O que é isso? Outras doenças juntos. Então, o estresse junto com o transtorno de ansiedade, né, como uma síndrome do pânico, o estresse junto com um toque, o estresse junto com situações muito recorrentes de inflamações das vias aéreas sem uma justificativa, né? A pessoa começa a desenvolver inícios de pneumonia com nenhuma causa aparente, de tão severa a situação. Então, ela psicossomatiza algumas situações, então é bem delicado, tá? Tranquilo, pessoal? Professora, só comentando o que eu ia falar, eu tinha lido uma vez que quando ocorre esse estresse, que seria o destresse que a gente está vendo agora, que o pH de um ser humano, o pH sanguíneo do ser humano, ela tem que estar entre 7,1 a 7,5, né, que é bem alcalino, né? Quando você passa por um pico de estresse, ele chega a 4,1, 4,2. É nesse momento aí que começa a vir as doenças, que o seu organismo não funciona, que vem o infarto, né? Que as gorduras se juntam na parte das artérias, né? Então, aí no caso aí que estava falando, começa talvez com a parte mental, que já vai agredindo, né, o organismo, e na hora de se tratar, acho que só o mental já não adianta mais, né, que é pelo que eu entendi. Então, já tá no organismo da pessoa. Então, não é só um tratamento psicológico que vai resolver nesse caso, é um acompanhamento médico e, não sei, de volta ao normal, o organismo da pessoa, ela fica viciada. Como? Essa última. É, o organismo fica meio que viciado num estresse, ele volta a cair assim, ou ele consegue manter? Ou é o que ele tem que estar sempre alerta, constante, para não cair novamente? Não sei se eu consegui formular minha pergunta mais ou menos. Não, assim que ele desenvolve o distresse, ele vai ter todas essas alterações orgânicas, sem sombra de dúvida. Então, quando uma vez que essa pessoa tem um colapso, ela vai ter que trabalhar a parte orgânica. Sem sombra de dúvida. Além do psíquico, a parte orgânica. E até verificar como é que está isso, porque há riscos muito grandes, por exemplo, em atleta, quer ver onde acomete bastante? Fígado. Você vê as dosagens de creatinina estão alteradas, e a creatinina é importante para o processamento do fígado. Então, a gente vê algumas situações complicadas, também na parte renal. Então, todas essas alterações nos órgãos vitais trazem consequências muito delicadas, né, para aquele ser humano. E muitas vezes precisa entrar em tratamento medicamentoso, por conta de exatamente várias e várias e recorrentes inflamações no fígado, urinárias, e isso traz uma série de problemas para aquela pessoa, assim, tá? Então a parte orgânica ela também é comprometida e precisa entrar em tratamento. Assim que faz um acompanhamento adequado, que ela sai dessa situação de estresse e retorna para o estado de estresse, de um alerta saudável, né? De um estágio de vigília, né? De prontidão importante como uma proteção, como um autocuidado para si, e ela já tendo feito tratamento medicamentoso da parte orgânica, o organismo já começa a equilibrar. Os médicos pedem essas testagens e eles vão acompanhando e vão vendo que vai melhorando, tá? Não tem como a pessoa melhorar só o psíquico e o orgânico deixar de lado. Assim como o oposto, só trabalhar o orgânico. Ah, não, eu vou te medicar, a gente vai fazer os exames, acompanhar a evolução,
né, de como é que estão os teus rins, o teu fígado, por exemplo, e não vê a parte psi, que também é super influenciadora. Então, é um trabalho em conjunto, é um trabalho multidisciplinar, Silvia. Bacana a tua pergunta. Era mais ou menos por aí que você perguntou, né? Era mais ou menos isso mesmo. Sim. Tem como e tem que ser tem que ser tratado com as suas especificidades. O orgânico precisa ser tratado e acompanhado, sem dúvida. Tem alteração, sim. Uma vez que entrou em colapso, que ficou num caso de estresse severo, vai ter essas alterações, sim. E vai ter que ser tratada nessa parte orgânica também. Se for anterior, na parte preventiva, muitas vezes não é tão severo e a pessoa consegue depois, o organismo dela consegue equilibrar. Mas uma vez que ela já entrou em colapso, não tem como. Ela já entra em colapso porque há uma série de insuficiências no próprio funcionamento do organismo e do psíquico dela. Então, ela vai ter que se submeter a tratamentos diferenciais, né? Tá? Pessoal, os problemas emocionais podem vir a ser potencializados com o tabagismo, com o alcoolismo. Ninguém está dizendo aqui que uma pessoa estressada, não gosto muito desse termo, né? Mas uma pessoa que está com um índice muito grande de estresse, que necessariamente ela vai desenvolver o alcoolismo. Mas a gente está dizendo que uma pessoa que está bastante estressada e ela começa a fazer uso do álcool ou do cigarro, né, como válvulas de escape para tentar sanar o seu estresse, é um tiro no pé, né? Mas muitas vezes é isso que acaba acontecendo. Aí vocês vão falar assim, mas no universo esportivo não acontece isso. E eu vou começar a rir de vocês. Eu vou falar, sério, sério, agora eu estou vendo um unicórnio passar aqui na minha frente. Oi, olha o gnominho, oi! Não estou falando que são todos os atletas, todas as atletas, ninguém está dizendo isso. Mas que há no universo esportivo pessoas que são tabagistas, por mais que a gente se espante, há. E há pessoas que, digamos assim, não que elas são né, dependentes do álcool, mas elas ingerem bebidas alcoólicas. E não pensem que é uma vez a cada ano, tá? No Natal e no Ano Novo, e ponto. Então, e o de baixo ali, uso de drogas. Ali eu coloquei drogas lícitas, né, para depressão, doenças psicoativas, mas a gente sabe também que há algumas drogas estimulantes, anabolizantes, né, que acontecem, algumas inclusive proibidas, né, enfim, que são utilizadas além das drogas ilícitas, né, que existem. E, infelizmente, novamente, igual foi falado na utilização do cigarro e do álcool, o uso dessas drogas também como uma certa válvula de escape ilusória para a superação do estresse, do mal-estar gerado pelo estresse, melhor dizendo. Eu acho que esse é o termo melhor. Então, assim, a pessoa vai criando esses subterfúgios que ela acredita rápido, então eu vou lá, eu pego a cervezinha, eu pego ali aquela bebida, ou então eu vou fumando, ou então eu uso alguma coisa para me tranquilizar ou para me estimular, né? Ou
eu vou me afundando nesses falsos recursos e o que eu vou fazendo? Eu vou potencializando cada vez mais o meu estresse. E isso acontece bastante e, infelizmente, não é a lógica racional que faz com que as pessoas façam suas escolhas. Por isso que eu falo que o psíquico ele tem uma influência muito grande. Se eu for perguntar para vocês, isso aqui é lógico, mas é lógico, Ana Paula, que usar o álcool, o cigarro, as drogas, seja qual forem, como válvula de escape, uma pessoa estressada, já para alguém que está ok, não necessariamente algo legal, e não estou moralizando, por favor, mas para uma pessoa estressada usar isso como válvula de escape e fazer um uso exacerbado disso no seu dia a dia, racionalmente é algo que a gente já grita assim, não, isso não é óbvio, isso não faz bem. Sim, só que nas escolhas psíquicas é o que acaba acontecendo. A pessoa acha que ela está se aliviando, despotencializando o seu estresse quando ela está fazendo o oposto. A cada cigarro, a cada gole, a cada ingestão, ela está cada vez mais se auto-prejudicando e aumentando o que a gente viu no slide anterior, as pressões internas. Então, olha só, haja coração, né? Haja organismo também, haja psíquico para lidar com tudo isso. Então, ela vai ficando essa bomba relógio. Aqui está uma imagem de riscos de acidente no trabalho e a gente já falei dos riscos que podem acontecer do atleta lesionado. Então, o estresse em outros locais de trabalho, a gente pode promover acidentes e no caso, como eu abordo o estresse ocupacional, e no caso do universo do esporte, o risco deste atleta se lesionar ou sem querer lesionar um colega é muito grande. Um colega, uma colega é muito grande. Estando nesse estágio de estresse, tá? Vou acelerar um pouquinho, pessoal. Aqui, as reações do organismo estão relacionadas a fatores econômicos, sociais, e aí eu vou pincelar para o universo do esporte. Nós temos situações da busca de patrocínios, nós temos muitas vezes situações em que as liberações de algumas verbas destinadas demoram e os prazos para comprar passagem, comprar equipamento e não sei o quê, isso gera muito estresse no atleta, isso acaba acontecendo bastante. Infelizmente, antes de chegar, né, à premiação, até chegar lá, não há um certo reconhecimento social conforme a modalidade esportiva, né? Nossa, na canoagem é ouro, é não sei o quê. Depois que recebeu a medalha de ouro. O que foi feito anteriormente, né? Toda a dificuldade, a falta de incentivo, a falta de reconhecimento social, isso ninguém vê. Aí só é reconhecido se ganhar a medalha de ouro. E aí é realmente hercúlea essas vitórias no nosso país. Né? Em N outras modalidades é realmente hercúlea quando atletas de diversas outras modalidades conseguem boas premiações, bons ranqueamentos. É muita vitória, porque olha, a falta de reconhecimento científico acontece bastante, inclusive a gente vê a própria questão televisiva, né? Vocês acompanham, né? Agora a gente próximo os campeonatos de inverno, né? O que vocês vão acompanhar agora, por exemplo? Quais competições que vão ser televisionadas na TV aberta? Estamos próximos aqui. O que vai acontecer? Vocês vão acompanhar iatismo,
Vocês acompanham assiduamente quais outras modalidades esportivas que são passadas? Canoagem, é claro, como eu citei, não é? Todo mundo acompanha, vê perfeitamente. Ciclismo, né? Atletismo, tá certo, vocês acompanham. Não? Badminton, tenho certeza, não é? Não? Não. Handball, eu sabia. Polo aquático. Polo aquático, não é? Não? Não? Então, assim, a gente não vê, né? É complicado. Então, não estou falando que são as pessoas, mas eu acho que não há essa contrapartida, né? De tentar apresentar o universo do esporte, não que vai ter que passar todas que acontecem, não é isso. Tem algo mais local, mas não pode se reduzir a pouquíssimas ou praticamente uma modalidade esportiva. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, isso é uma crítica. E muitas vezes esses diversos atletas de diversas outras modalidades enfrentam muito essa questão econômica e social. Então, estou fazendo um contraponto do que é para o universo do trabalho aqui e estou levando para o universo do esporte, tá? Conflitos, nem preciso falar que são os conflitos com os próprios patrocinadores, conflitos com o treinador, com treinadora, né? Comissão técnica, isso dá bastante problema. Com os equipamentos, com o local de treino, né? O tipo de, de, de iluminação, de conforme a quadra. Gente, isso muda completamente, né? Conforme o tipo de equipamento que você tem, não dá para comparar. Você pega um de ponta e pega um de 15 anos atrás para você treinar, é muito diferencial, então isso acaba proporcionando ainda mais situações estressoras. Então, volto a dizer, não é que isso causa o estresse, mas a própria pessoa ela já está sofrendo grandes pressões. E aí, ela fragilizada, vem essas situações externas estressoras, ela vai amplificar muito isso. Então, as pressões vão vindo muito intensas e ela vai explodir, tá? Isso acaba, infelizmente, acontecendo, tá? Efeitos psicológicos do estresse. Primeiro, anotem, por favor, a ansiedade generalizada. Significa o que essa ansiedade generalizada? Eu estou com uma tensão, não há tensão, e eu não sei localizar o que é, mas essa tensão passa a ficar continuamente comigo. Então, eu estou tensa, eu estou em estado de alerta, que a gente chama estado de alerta ou alarme, tanto faz, e eu estou ali, tá? Tensa, achando que algo vai acontecer, mas eu não sei direito o que vai acontecer. E aí eu fico percebendo no mundo externo, não, porque fez tal gesto, não, porque fez assim, então, não, mas espera aí, será que eu estou me posicionando bem? Será que eu... Então, não é um certo, espera aí, fica atento em você, atenciosamente, né? Atenção focalizada em você, não é isso. A pessoa fica tensa, muito tensa, que não consegue mais desenvolver direito aqueles movimentos e vai se autocobrando ainda mais nisso. Então, ela entra num estado de ansiedade generalizada. Tem algo acontecendo, eu não sei muito o que é comigo e isso está me causando algo ruim.
Segundo, então, além da ansiedade generalizada, eu acabo entrando num estado excessivo, se vocês quiserem colocar, excessivo de preocupação, tá? Porque preocupação é normal que a gente tenha algumas preocupações, faz parte do nosso dia a dia. A questão é que a preocupação aqui, ela se torna muito excessiva, quase assim persecutória. Terceiro, raiva. Não se esqueçam, o organismo, ele também, ao sofrer alterações, há pontos instintivos e agressivos em nós. Vide, uma pessoa em dieta restritiva, ela fica com o humor dela assim, ó, plena, plácida, tranquila, né? Porque afinal de contas, o ser humano, como ele não é um animal também, né? Ele vai ficar super tranquilo. Imagina, a pessoa vai ter que ficar com aquela dieta restritiva durante aqueles 15 dias, uma dieta realmente bem restritiva. Há uma propensão, digamos assim, a esses estados de agressividade. Até porque o organismo dela, da pessoa, vai fazer o quê? Vai tensionar. Para que, olha, tem algo que não está legal acontecendo. Então, vai criar essa certa raiva. Nas situações de estresse, como a gente já tem ansiedade generalizada, e como a gente já tem a preocupação ou as preocupações exacerbadas, excessivas, o organismo, junto com a parte, claro, emocional, a raiva, vão se potencializar para dizer, ó, tem algo acontecendo aqui que não está legal. E a pessoa vai utilizar essa raiva, essa